Fala tão bem, né, nessa questão, toca na questão do Leonardo Jardim, depois da trauletada diante do Palmeiras, ou ele tem uma semana em que ele ganha, né, ele faz a lição de casa também na Libertadores, ele tem um sorteio que foi complicado, pega um Cruzeiro e tal, mas faz a parte dele no Campeonato Brasileiro, porque imagine só se ele vira, né, essa pausa para a Copa do Mundo, ela é legal, o cara pega férias, vai torcer pro Brasil ser hexa, tudo, vai curtir a família, depois volta para se preparar para a sequência, mas você fica quanto? 42 dias quase? Sim. 45 numa situação, ou você fica muito distante do líder, ou então você fica time que está na zona de rebaixamento. O Flamengo continua fazendo a sua parte, né? E aí o Leonardo Jardim entra nisso, né? De virar o jogo. Sem dúvida. E assim, pela primeira vez, Edu, na história do futebol brasileiro, de maneira ordinária, ou seja, sem interferência de pandemia ou sem aquelas antigas confusões do calendário, né, que eram caracterizadas constantemente aqui no futebol brasileiro, nos anos 70 e 80, principalmente, e início dos anos 90, é a primeira vez que, de maneira ordinária, os times do Brasil param durante uma temporada por 50 dias. Então, é seguro dizer que na segunda parte desse ano teremos uma outra temporada. Isso serve para brasileiro, para Libertadores, para a Copa do Brasil. Acho que não tem nenhuma diferença nesse tipo de diagnóstico de competição para competição. Especificamente em relação ao Leonardo Jardim, ele começou a ter algumas situações de desconforto perante o torcedor. O que o Silas fala, não dá muito tempo, né? O time tem que vencer sempre. A exigência do torcedor é pelo resultado associado ao jogo bem jogado. E o Flamengo começou a não ter as duas coisas num curto espaço de tempo, mas se recuperou. Fez o papel dele na Libertadores. O Flamengo tem o elenco que o obriga, teoricamente, a todo ano ser o time de melhor campanha na fase classificatória. Isso aconteceu esse ano, que não acontecia desde 2022. E no Brasileiro, com uma equipe bem desfalcada, sem novos jogadores, se impôs hoje diante de Curitiba, venceu por 3-0 com alguma tranquilidade. Então, claro, é um outro cenário na perspectiva aí de uma pausa longa até a retomada das competições a partir do dia 22 de julho. Importante dizer, aí em relação ao jogo de hoje, que fica aquela sensação que se o Pedro Rocha não tivesse sido expulso, o Flamengo poderia ter um desconforto maior no jogo. E eu discordo dessa narrativa. Primeiro que analisar sobre hipótese é um exercício completamente inconsistente, porque é debater sobre algo que não aconteceu. A gente deve debater sobre as coisas que acontecem. O Pedro Rocha foi expulso. Isso condicionou o jogo? Sim, claro, facilitou a vida do Flamengo. Mas antes da expulsão, o Flamengo já tinha empilhado algumas oportunidades, tinha mais de 70% de posse de bola, diferentemente de outros jogos, em que faz 1-0 cedo e baixa suas linhas. O Flamengo não fez isso hoje, manteve a marcação pressão, até pela característica dos 4 homens de frente. O Pedro, uma função mais específica, mas Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino, jogadores de muita velocidade, laterais muito agudos, o Ayrton Lucas e o Emerson Royal. Então o Flamengo manteve a pegada, tirando o desconforto da saída de bola do Curitiba. E aí, poderia ter feito 2-0 antes. Calhou de fazer depois da expulsão. Mas o resultado é justo e, para mim, uma situação não condiciona o resultado final do jogo.